A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Eu quero mais uma vez agradecer por sua audiência, a você que acompanha a nossa programação pela TV ou pela internet. Que Deus te abençoe, que as bênçãos do Senhor Jesus continuem sendo derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos Instantes Finais. E eu quero agradecer também a você que tem enviado a sua mensagem, a sua pergunta para nós. O número do WhatsApp está aparecendo aí na sua tela, que é o 994661010. Fique à vontade, você pode enviar a sua crítica, a sua opinião, a sua sugestão ou mesmo a sua pergunta para nós. Agora, por favor, sempre que você enviar uma mensagem ou uma pergunta, se identifique, diga seu nome, sua cidade, sua igreja. Nós teremos o maior prazer de responder a sua pergunta, tirar a sua dúvida, saber qual é a sua opinião sobre o nosso programa e aproveitarmos também para enviar uma saudação para você, para a sua família e para a sua igreja. Se você é um telespectador assíduo dos Instantes Finais, se você é aluno desta aula de profecia e de escatologia bíblica, você sabe que nós estamos estudando sobre a atualidade da mensagem dos profetas maiores. Esse tema maravilhoso, extraordinário. Temos visto em cada programa que aquelas mensagens não servem só para aquele povo do passado. Não, claro, tinha um público-alvo específico, sim, claro que sim, mas essa palavra também, ela pode ser aplicada às gerações futuras. Como é que nós estamos fazendo? Selecionando alguns textos específicos, estudando, lendo o texto, explicando dentro do seu contexto, levando em conta o contexto histórico, político, religioso, mas sempre que possível, fazendo uma atualização dessa mensagem, uma aplicação para os nossos dias. Nós estamos estudando o primeiro dos livros denominados de profetas maiores, que é o livro de Isaías, ele que é conhecido também como o profeta messiânico. Esse livro maravilhoso, são 66 capítulos e há uma mensagem de Deus para o povo de Judá, mas também para todas as gerações. Nos programas anteriores, nós estudamos sobre o seguinte tema. Nós estudamos, por exemplo, sobre o Senhor é o único Deus. Deus se revela como único na sua palavra. Estudamos uma profecia sobre o servo do Senhor e iniciamos também o estudo dessa profecia acerca de Ciro, libertador de Israel. Mas eu vou ser sincero, não houve tempo hábil para nós concluirmos esse estudo e hoje vamos dar continuidade na parte de número 2 desta profecia. Então, só para a gente relembrar o que nós já vimos na aula passada, vamos apresentar aí a introdução da aula. Eu vou reler só para nós nos situarmos e nós dissemos no programa anterior que os capítulos 44 e 45 de Isaías descrevem uma das mais belas profecias da Bíblia acerca de Ciro, que foi o rei da Pérsia, que autorizou o retorno do povo judeu que estava em Babilônia. Apesar de não ser um servo de Deus, apesar de não ser da descendência de Abraão, Isaque e Jacó, Ciro foi usado por Deus para a importante tarefa de libertar Israel do cativeiro. Ciro conquistou a Babilônia em 539 a.C. e no primeiro ano do seu reinado autorizou o povo judeu a retornar à sua pátria para reconstruir o templo em Jerusalém, inclusive levando de volta todos os utensílios sagrados do templo que haviam sido levados pelo rei Nabucodonosor, como nós veremos a seguir. Então, nós vimos que esses dois capítulos, na verdade, eles possuem 53 versículos. O capítulo 44 são 28 versículos e o capítulo 45 são 25. E eu até sugeri para que os nossos alunos pudessem reler esse texto, ler esse capítulo. E nós iniciamos o estudo, mas não deu tempo concluir, nós vamos dar continuidade hoje. Vamos só relembrar o que foi que vimos no programa anterior. Nós estudamos o versículo 24, em que Deus se apresenta como Senhor. Eu expliquei que Senhor aí não é pronome de tratamento, mas é um título, fala da soberania de Deus, como aquele que é redentor, aquele que compra, que redime, que liberta, e é o mesmo que formou desde o ventre materno. E nós explicamos aí tanto no sentido literal como no sentido figurado. Deus se identifica ainda como Criador, aquele que faz todas as coisas e que sozinho
estendeu os céus e sozinho criou a terra. Então, nós já explicamos esse texto. Explicamos também o versículo de número 25, porque Deus diz, claramente, através de Isaías, que ele frustra os sinais dos que profetizam mentiras, faz com que os adivinhos fiquem parecendo tolos e obriga os sábios a recuar, transformando o saber em tolice. Por que essa profecia, professor? Porque tanto falsos profetas, como adivinhos, como sábios, não acreditavam que Jerusalém pudesse ser reconstruída e que o povo judeu poderia voltar à sua pátria. Vimos também o versículo 26, onde Deus diz que confirma a palavra do meu servo e cumpro o conselho dos meus mensageiros. Nós explicamos também que o compromisso de Deus é com a sua palavra e com os verdadeiros ou autênticos profetas. E vimos as promessas de Deus. Vimos aí uma tríplice promessa para o povo judeu. Primeiro, para Jerusalém, Deus disse, ela será habitada. Segunda, para as cidades de Judá, Deus disse, elas serão edificadas. E para as ruínas de Jerusalém, Deus disse, eu as levantarei. Inclusive eu disse no programa anterior que é claro que Deus se utiliza de pessoas, de seres humanos, Alguns nomes aparecem nessa história da reconstrução. Ciro, que autorizou o povo a retornar, Zorobabel, que foi responsável pela reconstrução do templo, Esdras, que foi o responsável pela restauração do culto, Neemias, que foi o responsável pela reconstrução dos muros. É claro, aparecem nomes de pessoas, porém, é Deus quem diz que vai fazer. Essas pessoas foram apenas instrumentos humanos usados por Deus para a execução dos seus eternos propósitos. Vamos estudar hoje a partir do versículo 27, dando continuidade a esta profecia maravilhosa. Deus continua nesse texto, dizendo quem ele é e o que ele faz. Versículo 27 e 28 diz assim, quem é que está falando? É Deus, aquele que é Senhor, aquele que é soberano, aquele que até a própria natureza obedece à sua voz, aquele que diz à profundeza do mar, seque, e eu secarei os seus rios. Olha, para nós entendermos melhor, isso diz respeito a rios que foram secados, facilitando o avanço do exército medo-persa para vencer a Babilônia. Inclusive, o momento é oportuno para falar sobre um texto lá do capítulo 5 do livro de Daniel, que você conhece muito bem a história do rei Belsazar, que enquanto seu pai Nabonido estava nas conquistas do Império Babilônico, Belsazar estava se banqueteando no palácio, e ele caiu na tolice de profanar os objetos sagrados do templo. Ele caiu na tolice de mandar buscar os utensílios do templo de Jerusalém, que haviam sido levados para a Babilônia, e com os seus grandes naquele banquete, começou a beber vinho, começou a se embriagar nos utensílios sagrados do templo. E você conhece a história, quando ele viu uma mão escrevendo uma sentença na parede de Mene, Tekel, Parsim. E no livro de Daniel, capítulo 5, deixa muito claro que naquela noite, Daniel foi honrado, porque Daniel decifrou a sentença escrita na parede. Inclusive, se você deseja obter melhores informações, você pode ir lá no YouTube, nós temos um comentário de todos os versículos do livro de Daniel, e nós comentamos o capítulo 5 sobre a sentença escrita na parede, se você desejar. Então, Daniel interpretou a sentença escrita na parede, foi honrado, e naquela mesma noite Belsazar foi morto. Então, vamos unir agora essas profecias. Capítulo 5 de Daniel e o capítulo de número 44, junto com o capítulo 45 de Isaías. Enquanto Belsazar estava se banqueteando, estava tomando vinho nos utensílios sagrados do templo, os exércitos medo-persa vinham ao encontro da Babilônia, porque a Babilônia estava num período de decadência e o Império Medo-Persa estava no período de ascendência. Então,
Quando Deus diz através de Isaías, deixa eu ler o texto mais uma vez. Quando Deus diz assim, capítulo 44, versículo 27, digo a profundeza do mar, seque, e eu secarei seus rios. Deus estava dizendo, em outras palavras, eu vou facilitar o avanço do exército medo-persa que vai ao encontro de Babilônia. É Deus que está dizendo, eu abro o caminho. E a partir do versículo 28 começa uma profecia acerca de Ciro, que eu já disse aqui, que foi o rei da Pérsia, o homem que autorizou, foi usado por Deus para autorizar o retorno do povo judeu a Jerusalém. Detalhes, Deus chamou Ciro pelo nome aproximadamente 200 anos antes do seu nascimento. Aí diz assim, digo a respeito de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo que me agrada. É claro que você precisa entender que esse título, meu pastor, nem vamos levar no sentido literal, cuidador de ovelhas, como era Davi, não vamos levar no sentido literal. E também não vamos falar do pastor do Novo Testamento, esse que cuida das ovelhas de Jesus, não é nesse sentido. Quando Ciro é chamado por Deus de meu pastor, Deus estava falando no sentido figurado, que este homem, que seria no futuro, aproximadamente 200 anos depois de Isaías, ele seria, não é a partir do ano 539, ele seria, politicamente falando, o homem mais importante do mundo, politicamente falando, tá? Porque ele se tornou o grande rei da Pérsia, o dominador do mundo da época, posso dizer assim. Aí Deus diz assim, eu vou chamar ele de meu pastor, e ele vai fazer o que me apraz. Veja o que diz a profecia, vamos ler mais uma vez? Aí diz assim, ele é meu pastor e cumprirá tudo que me agrada. Professor, o que é tudo que me agrada aí? O que agrada é dizer assim, é deixar o meu povo retornar, é autorizar o povo a reconstruir Jerusalém, é autorizar Zorobabel trazer o povo para reconstruir o templo, é autorizar Esdras para que ele pudesse restaurar o culto em Jerusalém. Olha, este é um dos maiores milagres da Bíblia. Como Deus é tremendo, como Deus é soberano. Deus se utiliza de alguém que não é servo dele, porque não era judeu, que nem o conhecia, mas Deus diz assim, olha, eu vou chamá-lo pelo nome, eu vou profetizar aqui através de Isaías, vou dizer o nome, isso cerca de 150, 200 anos mais ou menos, antes de Ciro nascer. Deus disse assim, eu vou chamar ele pelo nome, o nome dele é Ciro, e Deus se utiliza de alguns títulos, chamando ele de meu servo, de meu ungido, de meu pastor, que vai fazer o que me apraz. É muito possível, é muito provável, que quando Ciro conquistou a Babilônia, e quando Ciro conquistou automaticamente o povo judeu que estava em Babilônia, é possível que algum escriba, algum sacerdote, alguém da liderança religiosa tenha levado essa profecia de Ciro, eu queria te mostrar algo aqui nas Escrituras, que foi registrado por Isaías há cerca de 200 anos atrás. E é possível que, quando Ciro abriu o rolo sagrado, ele encontrou o seu nome. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo que conhece pelo nome, que ele nos conhece antes da nossa existência. Olha que quando Deus chama Jeremias para o ministério profético, que Jeremias diz assim, eu não sei falar, eu sou uma criança. Deus disse, olha, não diga que você é uma criança, porque antes que tu te formasse no ventre, antes que tu nascesse, eu te conheci e as nações te dei por profeta. Então Ciro foi esse homem chamado, escolhido por Deus para a execução dos seus eternos propósitos. E de forma direta e específica, autorizar o povo a voltar e também trazer os utensílios para a reconstrução do templo em Jerusalém. Eu considero um dos maiores milagres da Bíblia. E por quê? Ora, eu vou falar aqui como pensaria
um administrador. Como deveria pensar um conquistador? Ora, se o Império Medo-Persa domina a Babilônia, e lá em Babilônia tem um povo judeu, poderia fazê-lo de escravo. Poderia fazer o que Faraó fez com o povo hebreu lá no Egito. Usar aquele povo para construir cidades, para trabalhar de mão de obra escrava. Mas perceba que Deus se utiliza de quem Ele quer. Aí Deus diz assim: eu digo a respeito de Ciro, ele é meu pastor e cumprirá tudo o que me agrada. Digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo, seus alicerces serão lançados. Glória a Deus. Então perceba agora que Deus tinha propósitos específicos para a vida de Ciro. Deus iria usá-lo para edificar Jerusalém, para reconstruir o templo. Inclusive, o momento é oportuno para eu fazer aqui uma aplicação. Cresce assustadoramente o número de desigrejados. Você sabe disso. Eu não preciso de igreja. Eu não preciso de templo. Eu estou servindo a Jesus na minha casa do meu jeito. Aí eu pergunto, existe soldado sem quartel? Existe soldado sem comandante? Eu acredito que não, né? Perceba que projeto do templo é projeto divino. Não foi Moisés que disse assim: Deus, seria bom a gente construir assim um tabernáculo para a gente te adorar durante a peregrinação no deserto. Não, não foi Moisés que disse isso. Foi Deus que disse assim: peça oferta. Você vai me fazer um santuário, eu vou habitar no meio de vocês. Detalhes, Deus diz como é o modelo e levanta Bezalel e Aholiabe para construir o tabernáculo. Quando o povo conquista Canaã, Deus escolhe a Salomão. Era projeto de Davi, era desejo de Davi. Como eu queria construir uma casa para o Senhor. O Senhor disse: não, não é você não. Eu chamei você para guerrear as guerras do Senhor. Sua mão está cheia de sangue. Você é um guerreiro, mas é Salomão. E Salomão foi esse rei usado por Deus para construir o templo em Jerusalém. Olha que coisa maravilhosa. Deus agora diz assim: Ciro, você é meu pastor, Ciro. Você vai fazer o que me apraz. Você vai edificar Jerusalém e vai reconstruir o templo. Olha que coisa maravilhosa. Veja o que o texto diz, glória a Deus. Aí diz assim: ele é o meu pastor, ele cumprirá tudo que me agrada. Digo também de Jerusalém, será edificada, e do templo, seus alicerces serão lançados. Olha, é Deus que quer que o templo seja edificado. Veja que isso não é projeto humano. E é claro que você sabe disso, que esse templo começou a reconstrução em 536, glória a Deus. Depois a obra foi embargada. Olha, quando a obra foi embargada, Deus levanta 2 profetas, Ageu e Zacarias, para dizer ao povo: volte a construir o templo. Vocês estão passando necessidade, porque vocês não estão cuidando da minha casa. Não é? Eu falei sobre Ageu e Zacarias. Se você quiser, vai lá no YouTube e procure esses programas lá, a profecia de Ageu e Zacarias. E quando Ageu e Zacarias profetiza, o povo retoma a construção do templo, e o templo foi construído em 520 a.C. Deus é tão maravilhoso que 20 anos antes de Jesus vir ao mundo, 20 anos antes, aproximadamente, Deus utiliza de Herodes. Olha que coisa extraordinária. Herodes mandou restaurar o templo. Estava se aproximando o templo, o tempo do nascimento de Jesus. E Jesus iria entrar no templo, ser apresentado no templo, ensinar no templo. E é como se Deus do céu dissesse assim: eu não quero que meu filho entre nessa casa antiga, não. Eu quero que seja reformado. Que coisa maravilhosa. Herodes foi usado por Deus para restaurar o templo. Esse templo que Jesus entrou quando criança, que foi quando Simeão pegou o menino nos braços. Jesus pregou neste templo. Você sabe disso. Claro que hoje o templo foi destruído, né? No ano 70, e ainda hoje não foi reconstruído. Isso é um projeto ainda futuro, é um evento escatológico. Mas
Eu quero me dirigir aqui aos meus telespectadores que acham que não precisa de igreja, que não precisa de templo, e eu quero falar de duas experiências distintas. Bem, tem aquela situação de alguém que não pode congregar, talvez pela idade, pela enfermidade, dificuldade de locomoção, está em casa adorando a Deus, assim, através da programação da Rede Brasil. E eu quero dizer principalmente aos idosos, às pessoas da terceira idade, continuem, já que você não pode ir ao templo, você tem na sua casa círculo de oração, não é assim? Que é o altar de Deus. Você tem um culto doméstico, você tem o culto no lar, você tem uma programação maravilhosa, 24 horas por dia, e você da sua casa pode ofertar, adorar a Deus, você sabe disso. Na sua casa você abre a harpa, abre a Bíblia, cultua, adora a Deus. Agora, outra realidade é quem pode ir e não quer. Acha que não precisa de líder, não precisa de pastor, não precisa de igreja. Aí a pergunta é, como é que você vai desenvolver seus talentos? O talento, a vocação que Deus lhe deu. Quer seja para pregar, ensinar, louvar, seja lá qual for o seu talento, sua vocação. Como é que você vai exercer isso? Como é que você será um dizimista e ofertante se você não tem uma igreja, não tem um pastor? Então perceba que esse projeto de templo é um projeto divino. Olha, Deus interessado na reconstrução do templo. Então, claro, para quem não pode ir ao templo, cultue em casa. Mas se você pode, procure uma igreja evangélica. Eu não vou dizer mais perto da sua casa, mas mais perto da Bíblia. Que esteja pregando e ensinando o verdadeiro evangelho, o verdadeiro cristianismo. Procure uma igreja para você cultuar, adorar, para você ser membro, para você desenvolver seus talentos, para você entregar seus dízimos, suas ofertas, para você oferecer a Deus seus cânticos, seus cultos congregacionais, para você ser edificado, para você aprender a palavra de Deus. Porque é claro que igreja não salva, mas para aquele que é salvo, ele sente a necessidade de estar no templo, estar no culto, adorando, servindo a Deus. Então quero aconselhar você, procure uma igreja séria, comprometida com Deus, com a palavra, para que você possa servir ao Senhor com dedicação, com alegria e poder ser edificado, crescer espiritualmente, desenvolver os seus talentos e assim cumprir a missão que Cristo lhe entregou. Então Deus diz que Ciro seria seu pastor, iria cumprir o que lhe apraz, Jerusalém seria edificada, o templo seria restaurado. Agora já estamos no capítulo 45 e você percebe que o assunto é o mesmo. É uma profecia acerca de Ciro. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Professor, que coisa interessante. Ciro é chamado não só de pastor, mas de ungido. Qual sentido, professor? Alguém que foi escolhido por Deus para uma obra específica. Ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita. Para quê? Para bater as nações diante dele. Que mais? Para desarmar os reis. O que mais? Para abrir diante dele os portões que não se fecharão. Sabe o que Deus está dizendo? Deus está dizendo que ele é soberano, que ele é Senhor. Deus está dizendo que Ciro seria esse instrumento usado por ele para a concretização desses eternos propósitos. E Deus sabia muito bem que para que ele autorizasse o povo judeu para voltar para Jerusalém, para reconstruir o templo, ele teria que conquistar a Babilônia, que estava muito bem protegida, que estava muito bem guardada. Mas Deus promete que vai adiante dele. E eu torno a trazer à tona algo que eu falei alguns minutos atrás. Que depois que Ciro conquista a Babilônia, que é possível que algum escriba ou algum sacerdote tenha mostrado lá o rolo de Isaías, e quando ele abre o rolo e lê a profecia, talvez ele entendeu, agora eu entendo, porque foi tão fácil conquistar a Babilônia. Por quê? Porque não foi só uma estratégia de guerra humana. Não foi só porque Ciro e Dario eram grandes generais, eram grandes estrategistas de guerra. Foi porque Deus entregou a Babilônia na mão dele. Deus está dizendo através de Isaías, assim diz o Senhor ao seu ungido, ao seu escolhido para um propósito específico, a Ciro, a quem tomo pela mão direita. Olha que essa expressão muito comum
para o povo de Israel, mas agora Deus está falando acerca de Ciro. Tomo pela mão direita. Para quê, Isaías? Para quê? Para submeter as nações diante dele. Ou seja, as nações irão serem frágeis, pequenas diante dele. Que mais? Desarmar os reis. Os reis serão desarmados. E o que mais? Abrir diante dele os portões que não se fecharão. E sabe o que eu aprendo? Que nessa soberania de Deus, Deus usa quem Ele quer. Que nessa grandeza de Deus, não há portas que Ele não possa abrir. Não há ferrolhos que ele não possa quebrar. Não há muralhas altas que Ele não possa destruir. Se é a vontade de Deus, se é projeto de Deus, não importa se o muro é alto, se a cidade é protegida, se tem ferrolho de ferro, se tem porta de bronze, não importa. Se esse projeto é de Deus, ele será concretizado. Então Deus está dizendo, eu vou adiante, eu vou pegar na sua mão direita. Eu vou aplainar os caminhos. Eu vou quebrar, eu vou despedaçar tudo. Então, se Deus está à frente, vai dar certo, o projeto vai dar certo. E acredito eu, pela profecia e pelo seu cumprimento, que Ciro teve muita facilidade para conquistar as nações. Mas não porque era um grande estrategista de guerra, mas é porque o Senhor estava diante dele. Deixa eu ler mais uma vez essa profecia. Ela é tão gloriosa que a gente tem vontade de ficar lendo e relendo, lendo e relendo. Aí Deus diz assim, eu tomo você pela mão direita. Permita fazer uma ilustração aqui. É como um pai que segura na mão do filho. Diz assim, vamos comigo. Então, quando o filho está segurando na mão do pai, acabou o medo. Não, agora ele não tem medo mais não. É Deus dizendo assim, eu vou pegar você pela sua mão direita. Glória a Deus. E sabe o que mais eu vou fazer, Ciro? Eu vou fazer com que você submeta as nações diante de ti. As nações irão abrir a guarda. Irão te receber como chefe, como líder. Você vai desarmar reis. Sabe o que significa isso? Você vai desarmar grandes exércitos. Eu vou abrir os portões e eles não se fecharão. Glória a Deus. Eu preciso explicar isso a vocês. Que nos tempos bíblicos, as cidades eram protegidas por grandes, altas e fortes muralhas. E haviam grandes portões, onde estava ali, vamos dizer assim, uma guarda especial nos portões da cidade, para que exércitos, para que inimigos não invadissem. Havia os sentinelas, os atalaias, que ficavam lá em cima, na torre de vigia, olhando os quatro cantos. Se alguém vinha, se alguém se aproximava, e quando vinha um exército, o sentinela tocava a corneta e o exército se preparava e vamos guardar a cidade, vamos guardar os portões. Mas quem é que pode proteger um portão que Deus disse que vai derrubar? Quem é que vai proteger uma cidade que Deus disse que vai destruí-la? Deixa eu continuar lendo a profecia. Capítulo de número 45, versículo 2 agora. Deus diz assim, eu irei adiante de você. Glória a Deus. E eu pergunto, quem é que vai te destruir se Deus está à tua frente? Glória a Deus. Deixa eu falar dos tempos bíblicos mais uma vez. Que nos tempos bíblicos, o rei saía adiante do exército. O rei geralmente é claro que houve momentos, ocasiões que tinham os seus generais de guerra, claro que sim, não resta dúvida disso. Mas o rei ia diante do exército e a presença do rei trazia segurança. Glória a Deus. Mas agora Deus está dizendo, eu vou adiante de ti. Olha que promessa gloriosa. Eu não só vou pegar na tua mão, mas eu vou diante de ti. Eu irei adiante de ti. Se o caminho estiver tortuoso, eu vou endireitar. Como quem diz assim, eu vou aplainar os caminhos. Eu vou tirar os obstáculos.
eu vou tirar as dificuldades. E o que mais tu vais fazer, Deus? Ele diz, eu vou quebrar os portões de bronze. Glória a Deus. Eu vou despedaçar as trancas de ferro. Deixa eu dizer algo aqui. Que nos tempos bíblicos não havia dinamites. Não havia granadas. Não havia materiais bélicos sofisticados para quebrar esses portões, essas trancas, esses ferrolhos. Mas Deus disse assim, eu vou adiante de você, eu vou derrubar tudo, eu vou despedaçar tudo. Deus disse, eu irei adiante de você, eu vou endireitar os caminhos tortuosos, eu vou quebrar os portões de bronze. Com certeza Ciro sabia que lá em Babilônia tinha portão de bronze, Ciro sabia que tinha trancas de ferro, mas Deus estava dizendo, eu vou quebrar, eu vou despedaçar tudo, eu vou aplanar os caminhos, eu vou tirar as dificuldades, eu vou fazer com que você não tenha obstáculo, você vai conquistar a Babilônia. Veja o que diz o versículo de número 3. Aí Deus diz assim, darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Olha que coisa tremenda. Glória a Deus. Deus está dizendo, através de Isaías a Ciro, eu vou pegar na sua mão, eu vou adiante de você, eu vou quebrar os portões, eu vou despedaçar os ferrolhos, e eu vou te dar as riquezas, os tesouros, as riquezas encobertas. Porque quem era a Babilônia? O apogeu de todos os impérios. Sabe como a Babilônia é apresentada naquele sonho de Nabucodonosor? Aquele sonho daquela grande estátua? Isso, muito bem, parabéns. Cabeça de ouro. Perceba os materiais que tem naquela estátua. Ouro, prata, cobre, ferro e barro. E não precisa nem ser especialista na área para saber que de todos esses materiais, o mais valioso é o ouro. E Deus disse assim, eu vou te dar as riquezas. Por quê? Porque quando ele conquista a Babilônia, os tesouros, as riquezas de Babilônia seriam agora da Pérsia. Algumas semanas atrás, estudando o livro de Isaías, capítulo 38, nós vimos uma profecia bem interessante. Ezequias adoeceu, Deus curou Ezequias, acrescentou-lhe 15 anos de vida, e depois que Ezequias foi curado, vieram os mensageiros de Babilônia para trazer um presente para Ezequias. E Ezequias, por falta de prudência, por falta de sabedoria, abriu todos os tesouros do palácio para mostrar aos embaixadores de Babilônia. Mostrou tudo. Depois, o profeta Isaías pergunta a Ezequias, quem são aqueles que vieram? Ah, eles vieram de longe, vieram lá de Babilônia. O que foi que eles vieram fazer aqui? Não, eles vieram trazer um presente, souberam que eu estava enfermo e fui curado. O que foi que você mostrou? Ele mostrei tudo. Todas as riquezas, prata, ouro, tesouro, eu mostrei tudo. Então perceba que para Babilônia conquistar Jerusalém, o rei de Babilônia já sabia dos tesouros, das riquezas que havia em Jerusalém. Mas para o Império Medo-Persa conquistar a Babilônia, tinha riqueza que ele não conhecia. Tesouros que ele desconhecia. Mas Deus, que sabe o futuro, conhece o amanhã, ele já disse a Ciro. Deixa eu ler mais uma vez a profecia. Aí Deus disse assim, darei a você os tesouros escondidos e as riquezas encobertas. Como que diz assim? Tem muita prata, tem muito ouro, tem muita riqueza lá em Babilônia que você nem sabe, mas eu vou dar a você. Mas sabe por que eu vou te dar, Ciro? Para que você saiba que eu sou o Senhor, eu sou o soberano, o Deus de Israel que chama pelo seu nome. Sabe o que é que eu aprendo? Que Deus daria as riquezas encobertas, os tesouros escondidos a Ciro, mas ele faria isso por amor a Israel. Veja o que diz o versículo 4. O versículo 4 é assim,
por amor do meu servo Jacó, e de Israel, meu escolhido, eu chamei pelo seu nome e lhe dei um título de honra, mesmo que você não me conheça. É como se Deus dissesse assim: você vai me conhecer, Ciro, depois que você conquistar. Quando você conquistar a Babilônia, você vai saber lá que tem um povo meu, tem uma nação minha, e eu sei que um escriba, um sacerdote vai mostrar essa profecia para você. Aí você vai me conhecer, mas você ainda não me conhece. Mas eu já estou te dando antecipadamente. Agora eu vou fazer isso por amor a Israel. É o meu povo que está lá e eu vou lhe dar as riquezas escondidas, os tesouros escondidos, as riquezas encobertas. Deus estava dizendo: eu vou adiante de você, eu vou pegar na sua mão, eu vou despedaçar os ferrolhos, as cadeias, eu vou lhe dar tesouros, eu vou lhe dar riquezas. Agora, tudo isso eu farei por amor a Israel. Deixa eu ler mais uma vez esse versículo 4, que é o último texto que nós vamos ler hoje. Por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu chamei pelo seu nome. Quem? Ciro. E lhe darei um título de honra. Que título é esse? Ungido, mesmo que você não me conheça. E para concluirmos esse programa, eu gostaria de ler um dos meus textos prediletos da Bíblia, que é o livro de Esdras, capítulo 1, que é o cumprimento, e eu quero até esclarecer para os novos convertidos, que embora na nossa Bíblia o livro de Esdras esteja antes do livro de Isaías, mas aqui em Esdras capítulo 1 é o cumprimento da profecia de Isaías. Diz assim, não dá tempo de ler todos os versículos, mas eu quero ler apenas alguns do capítulo 1 de Esdras. Diz assim: no primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia. A pergunta é: o que é que um político, um governante, um governador faz no primeiro ano do seu governo? Isso, parabéns, prioridades. Quando alguém se elege, se candidata a um cargo público e é uma pessoa séria, comprometida com o povo, com os seus eleitores, ele tem um programa de governo a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Quando ele ocupa aquele cargo, no dia que ele é efetivado, no dia que ele toma posse, ele vai cuidar primeiro daquilo que é prioridade. Olha que coisa interessante. No primeiro ano de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Por que Jeremias professou e não Isaías? Porque foi Jeremias que profetizou também que o povo retornaria depois de 70 anos. Despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus. Olha que agora ele já conhece. Como eu disse, até conquistar a Babilônia, não conhecia Deus. Quando ele conquista a Babilônia, aí soube, tem um povo aqui, faz 70 anos que esse povo está aí. Quem é esse povo? Esse é o povo de Israel. Chama a liderança. E é possível que escribas, sacerdotes tenham ido até onde Ciro estava com o rolo do livro de Isaías, para dizer assim: Ciro, tem algo que nós queremos te mostrar. Tu nem existias ainda, Ciro. Mas por volta do ano 700, Deus se utilizou de Isaías, chamando você pelo nome e te dando um título messiânico, chamando-te de ungido. E agora Esdras, falando do cumprimento desta profecia, Esdras diz no capítulo 1, versículo 2, que esse edito, esse pregão, que foi escrito pelo rei Ciro, dizia assim: diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra. Olha, como quem diz assim: eu não conquistei porque sou um grande general, eu não conquistei porque sou uma pessoa muito hábil em guerra, não, foi Deus que me deu. E ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá.
quem há de vós, de todo o seu povo, seja Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. Se continuarmos lendo, nós vamos perceber que ele manda também levar todos os utensílios, capítulo 1, versículo de número 7. Também o rei Ciro tirou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém, e que tinha posto na casa do seu Deus. Ele mandou retornar tudo para o templo em Jerusalém. Então, nós aprendemos dessa profecia, que Deus nos conhece pelo nome, que Deus chama pelo nome, que os planos de Deus não podem ser frustrados. Por mais difícil que seja uma casa, uma situação, Deus é poderoso para solucionar. Para o povo judeu que estava lá em Babilônia, 70 anos haviam se passado, quem sabe, pensavam consigo, como é que nós vamos retornar? Mas Deus tem os seus planos, Deus tem os seus caminhos, e no tempo determinado, a sua palavra, que não falha, ela se cumpre.